Glória ao nome do Senhor Jesus. Esdras capítulo 8, versículo 1. Estes são os chefes de famílias e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Agora o versículo número 15. Eu os reuni perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Messulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe de Cassífia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram Hassabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, pesei-lhes a prata, o ouro, utensílios que o rei e os conselheiros, príncipes e todo Israel que estava ali tinham contribuído para o templo do nosso Deus, e entreguei nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata, 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 kg e 2 objetos de bronze, lustroso e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e levitas receberam a prata, o ouro, objetos para trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armaram ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e entregamos a Meramote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, os levitas, Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo de Deus na reconstrução da casa de Deus. Glória ao nome do Senhor. A reconstrução da casa de Deus, então, está aí em curso em Esdras capítulo 8. E nesse capítulo, a gente percebe Esdras liderando
o retorno de mais um grupo para Jerusalém, para o território de Israel. Esdras estava na Babilônia, ele fez algumas viagens, e aqui ele está liderando mais um grupo. Os irmãos perceberam, possivelmente, que no capítulo 7, havia uma convocação, mas não era obrigado. Todos os judeus, eles não eram obrigados a retornar, e muitos deles decidiram permanecer na Babilônia. Já tinham construído casa ali, já tinham estabelecido família. A Babilônia era a grande capital do mundo naquela época. Então tudo que tinha de recurso, de prosperidade, de conhecimento, de riqueza, tudo que tinha de bom aos olhos humanos, a Babilônia oferecia a eles. Mas Deus estava chamando o seu povo para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Só que Deus não obrigou as pessoas a virem. O convite através de Esdras, de Neemias, era feito, o Espírito Santo estava avisando, mas a decisão de voltar era de cada um. Assim é conosco. O Senhor, Ele está chamando a sua noiva, a sua igreja nesse tempo, para que ela esteja se submetendo ao processo de santificação. Deus tem chamado a igreja dele para se preparar para a volta do Senhor Jesus. Nós cremos que nós vivemos esses dias muito próximos da volta do Senhor, e há uma convocação do Espírito Santo para que nós estejamos sendo restaurados como esta cidade de Jerusalém no tempo de Esdras. Hoje nós somos a casa de Deus, que estamos sendo reedificados, restaurados, fortalecidos, embelezados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, como em Efésios capítulo 5, o Senhor nos diz que Jesus está adornando, Ele está removendo as manchas e as rugas e as máculas da sua noiva, para apresentá-la a si mesmo, noiva pura, lavada pela palavra de Deus. O capítulo 8 nos mostra esse grande grupo retornando com Esdras. No capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 14, tem aí uma lista que nós não lemos, de aproximadamente 740 pessoas, ou melhor, 1.740 pessoas. 1.740 pessoas que retornaram com ele. Porém, no versículo de número 15, nos dá conta que nenhum levita foi com eles. Não é interessante? Aqueles que eram responsáveis por ministrar, por servir, por ajudar no templo do Senhor, de alguma forma eles estavam acomodados à Babilônia, eles estavam já familiarizados, eles estavam já tão influenciados pela cultura babilônica. E se nós olharmos para Apocalipse, há 3 capítulos falando sobre a grande Babilônia como uma cidade espiritual, como um símbolo da influência do mundo, sistema oposto a Deus, sobre os filhos de Deus, sobre toda a terra. E o chamado de Deus para nós, amado, é sair da Babilônia. O Senhor diz isso lá em Apocalipse: fuja da Babilônia, povo meu. Se Ele diz isso, é porque nós estávamos, ou estamos, cercados por ela o tempo todo. E aqui, amado, 1.740 pessoas decidiram. Nós precisamos decidir, nos submeter ao processo da reedificação do Senhor diariamente, decidindo diariamente obedecer a palavra, permanecer em Jesus, nos sujeitar aos processos de Deus. E os levitas, como que ficou o povo sem os levitas? Versículo 16, Esdras fala: mandei chamar Eliezer, e ele começou a chamar pelo nome, e Deus levantou homens sábios, despertou alguns levitas, e de repente Esdras tinha um grupo de levitas para ir com ele. Por quê, amados? Esdras percebeu que essa ausência dos levitas não seria algo que poderia ser tolerado, porque Esdras queria restaurar o que, amado? A adoração. Ele queria restaurar a casa de Deus, ele queria restaurar, e ele já tinha sido usado por Deus, ele estava sendo usado por Deus para restaurar o altar. O altar foi o que mais preocupava Esdras. O que mais Deus quer restaurar na nossa vida? Às vezes nós estamos orando por áreas da nossa vida que são importantes, e Deus realmente quer restaurar.
nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Deus quer restaurar, mas tudo começa pela restauração do altar. O altar é o nosso coração, é a nossa rendição diária na presença de Deus, uma vida de adoração, uma vida de oração, de intercessão, uma vida que busca a face de Deus, que busca a intimidade de Deus, uma vida que ministra o Senhor, uma vida que é focada em Cristo Jesus como centro de tudo que a gente é e faz. Ele mandou buscar levitas. Esdras manda buscar levitas a partir do versículo 15, para poder servir ao Senhor. E diz aí no versículo de número 20, que todos eles foram mencionados nominalmente. Ele escolheu levitas para ajudar. Amado Deus, Ele nos chama para sermos esses levitas, que vão participar do que Deus está fazendo, cooperando com a obra de Deus, servindo, abençoando pessoas. E aí, nesse processo dessa volta deles para Jerusalém, para servir ao Senhor, há algo que nós precisamos aprender com Neemias, que está no versículo, com Esdras, melhor dizendo, que está no versículo 21. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus. Então há pelo menos duas atitudes de Esdras que nós precisamos compreender, muito claras nesse texto, para a restauração do Senhor na nossa vida. Primeiro, ele proclama um jejum para se humilhar. Um dos propósitos do jejum é humilhar a nossa carne, é humilhar o nosso ego, é nos humilhar diante do Senhor. Por que será que tem pessoas que têm tanta dificuldade de jejuar? Porque o nosso orgulho nos faz ter, às vezes, a impressão que nós podemos resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa capacidade intelectual, com a nossa sabedoria, ou com a nossa experiência espiritual que nós já adquirimos com o tempo. Nós confiamos muito nas nossas experiências, elas são boas, elas nos ensinam. Mas, amado, o nosso Deus, Ele é o Senhor. Ele quer que a gente dependa dele profundamente, e o jejum é uma das maneiras da gente se humilhar, é da gente dizer, mais do que o alimento para o meu corpo, eu preciso de ouvir a voz de Deus, de estar diante do Senhor e ser guiado por Ele. Versículo 21 diz, nós proclamamos um jejum, e olha que era um jejum coletivo, para nos humilharmos diante do nosso Deus, e para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, e não só para nós, ele fala, para os nossos filhos, e para tudo o que era nós. Eles jejuam e oram para que Deus guardasse a vida deles, a família deles, e até mesmo os seus bens. É impressionante essa dependência de Esdras do Senhor. E no versículo 22, ele nos dá conta de algo muito interessante. Ele diz, eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Às vezes nós estamos confiando mais nos homens, no que as pessoas podem nos dar, nos recursos que algumas pessoas possuem e até poderiam nos dar. E Esdras poderia ter pedido ao rei, mas ele explica, ele diz, eu não pedi ao rei, porque eu já tinha falado para o rei que a mão de Deus estava sobre nós. Eu já tinha dito para o rei que a mão de Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Esdras, quando estava diante do rei, ele testemunhava do Senhor. Ele dizia, o Senhor guarda, o Senhor, Ele protege, a mão dele está sobre, e a mão dele, nós falamos ontem, né? Significa o poder, a bênção, o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre os que o buscam. Então Esdras diz, eu já preguei para o rei que Deus sustenta, eu não vou pedir para ele não, ele vai ver que Deus sustenta, que Deus protege. Ele poderia ter pedido muitos apoio militar para que não fossem assaltados, mas ele falou, não, eu já falei para o rei que Deus nos guarda do mal. E esta convicção que Esdras tinha, não tornava ele uma pessoa imprudente. Ele orava, jejuava, para que o Senhor o guardasse. E o versículo 23 nos dá conta da resposta de Deus. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. E aí a gente aprende com Esdras também, total dependência de Deus. Não é errado a gente contar com a ajuda de pessoas. O rei, muitas vezes no contexto de Esdras, foi instrumento de Deus, mas há momentos em nossa vida que Deus quer que a nossa confiança esteja absoluta e restrita a Ele. Não
como uma forma de amargura e dizer, eu não preciso de ninguém, mas como uma forma de confiança plena nele, uma forma de dependência dele, e até para dar a glória e a honra devida a ele. Sabe, amados, às vezes nós estamos passando momentos difíceis e os homens falham conosco, e os homens não nos socorrem, e muitas vezes isso é permissão de Deus, para que a gente veja que o Senhor vai nos socorrer, e nós vamos louvar ao Senhor, e vamos amar as pessoas que não puderam, ou puderam e não ajudaram, mas o nosso coração não vai estar criticando e ferido com os homens, pelo contrário, vai estar glorificando o Senhor e ensinando as pessoas que Deus nos socorreu pela graça, pela bondade, nos guardou de todo mal. Nós vamos também aprender com Esdras, no capítulo 8, versículo 31, quando ele vai descrevendo aí todos as ofertas que ele recebeu, os bens que ele levou. É impressionante. Eu li em algum comentário que, somando aqui, certamente o valor era mais de 100 mil reais hoje. Dá para a gente fazer um cálculo, porque fala aqui do valor do ouro, da prata, de objetos que têm o seu valor calculado. Mas olha o que está no versículo de número 31, capítulo 8, 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Esdras reconhece os livramentos de Deus. Amado, Deus tem trazido livramentos sobre cada um de nós, todos os dias. Aqueles livramentos que a gente vê, eu não sei como Esdras deu conta aqui, mas ele reconhece. Ele diz, o Senhor nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E talvez ele ficou sabendo que tinham pessoas armando ciladas. Deus nos livra todos os dias de inimigos visíveis e invisíveis. Irmãos, todos nós aqui temos mais livramentos que a gente não vê do que o que a gente vê. E nós deveríamos reconhecer isso, agradecer a Deus. Quantas viagens que Deus nos guarda, quantos assaltos que Deus nos guarda, quantas enfermidades que Deus nos guarda. Creio eu que quando chegarmos no céu, nós vamos nos dar conta de que nós, todos os dias que a gente viveu, foi a mão de Deus, a graça de Deus. Inclusive o seu sistema imunológico é fruto da misericórdia e da bondade de Deus sobre a tua vida. Irmãos, quantas pessoas, por causa de uma bactéria, elas morrem em questão de dias. Quantas pessoas que estavam saudáveis ao nosso lado e de alguma forma Deus a permitiu, e elas foram recolhidas pelo Senhor, porque o propósito de Deus na vida delas se cumpriu. Mas nós que estamos vivos devemos glorificar a Deus, porque Ele tem nos livrado, e Ele tem nos livrado para que a gente seja uma casa de oração, restaurada, cheia da glória dEle, e cheia de gratidão a Ele. Esdras reconhece os livramentos de Deus, nós precisamos reconhecer isso. Isso nos torna gratos, isso torna a nossa vida com propósito, isso alegra o nosso coração, traz glória para Deus. E mais um princípio aqui que nós aprendemos com Esdras no capítulo 8, no versículo 32, que coisa maravilhosa. Diz assim, chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. Amado, nós precisamos aprender no processo de restauração de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos entender que há tempos que nós temos que nos mobilizar. Esdras despertou outros. Deus, Ele nos chama, a decisão é nossa, mas Esdras foi usado por Deus para despertar alguns levitas. Nós podemos ser usados por Deus para chamar algumas pessoas para servir ao Senhor, para se levantar. Porém, aqui, quando ele chega em Jerusalém, ele faz algo que nós temos esquecido de fazer muitas vezes. Eles tiraram 3 dias para descansar. Nossa cultura hoje sobrecarrega nosso tempo, nós queremos trabalhar muito, nós queremos nos divertir muito, nós queremos fazer muitas coisas, mas nós precisamos aprender a lei do descanso na Bíblia. A Bíblia tem o mandamento do descanso. Lembra de guardar o dia de descanso. A palavra sábado, Shabat em hebraico, a tradução dela literal, o que ela significa é descanso. Ali está o nome descanso. A questão é que o Shabat é realmente um dia da semana, mas a revelação bíblica é, lembra de guardar o descanso. Conheço um pastor que ele afirma que tem dias que ele diz, hoje eu tenho muita coisa para fazer, por isso eu vou dormir. Porque quando você descansa,
o Senhor trabalha por você. Isso não é um convite à passividade, nem à preguiça, à indolência da alma que muitas pessoas praticam de maneira constante. A ociosidade é pecaminosa, mas há um descanso em Deus que nós precisamos praticar. De deixar a preocupação, a ansiedade. A Bíblia diz que nós devemos, amado, não andar ansioso por coisa alguma. Antes, pelo contrário, fazer conhecida diante do Senhor todas as coisas pelas nossas orações e súplicas. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a nossa mente e a nossa alma em Cristo Jesus. Quantas pessoas transtornadas por ansiedade, por outros tipos de transtornos psíquicos, porque não têm descansado. É uma lei espiritual. Deus restaura a sua vida. Trabalhe, ore, jejue, mas há momentos que a palavra de Deus para a tua vida e para a minha é: vá descansar, vá dormir. O descanso é um princípio bíblico. Deus descansou no 7º dia. 6 dias ele trabalha e no 7º ele descansou. Isso é um princípio. O Senhor contemplou, na verdade, ali as obras das suas mãos. E em último lugar, amado, a gente conclui o capítulo 8 dizendo que Esdras, ele organiza aqueles que iam administrar o que Deus estava encaminhando-os a fazer. Ele estabelece pessoas para que pudessem administrar, ajudar naquilo que Deus estava fazendo naquele momento. A gente percebe, depois de descansar 3 dias, no versículo 32, diz: chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias, e no 4º dia pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro, e aí fala com os sacerdotes que ajudaram. No versículo número 34, diz que tudo foi registrado imediatamente. Isso fala de organização. Nós precisamos desse princípio de organizar a nossa vida, de administrar o que Deus tem nos dado. Versículo 36, deram ordens ao rei, aos sátrapas, ordem do rei, aos governadores, e eles ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Uma administração responsável, direcionada e organizada. Deus vai colocar pessoas que vão nos ajudar a organizar aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Vamos orar? Pai, obrigado porque a palavra do Senhor, ela é luz, ela nos instrui, ela nos orienta e ela nos corrige. Nós oramos nessa manhã para que possamos continuar nos submetendo, continuar nos sujeitando à Tua voz, aos Teus princípios, às Tuas verdades, para que a obra que o Senhor está fazendo em nossa vida seja, ó Deus, conservada, seja, ó Deus, a cada dia completada pelo Senhor, até o dia da vinda do Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos ensine, Pai, com a Tua palavra, como lemos hoje, nos ensine a sempre nos humilhar diante do Senhor, depender da Tua graça, reconhecer os Teus livramentos, ó Deus, e descansar no Senhor enquanto o Senhor trabalha, porque a Tua palavra diz que o Senhor trabalha por aqueles que esperam no Senhor, que aos Seus amados o Senhor dá até enquanto dormem. Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.